Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula Física na Rede no Ar, professor Marcelo Martins. Hoje é a nossa aula número 2 de Eletrodinâmica e eu venho comentar com vocês a tão falada Lei de Ohm, gente. Olha, esta Lei de Ohm é uma lei que é muito campeã também de quantidade de vezes que já vem caindo na prova do Enem, e inclusive em provas de vestibulares a nível nacional. Então fica ligado, porque a gente vai comentar os detalhes da chamada Lei de Ohm. E de cara já estou mostrando para vocês, que o Ohm, que é a grande unidade da resistência elétrica aqui, ele já está inclusive tentando impedir a passagem da corrente elétrica, que é simbolizado pelo ampere aqui, e o volt nada mais é do que a própria unidade de tensão, de DDP, tá? Então são os elementos que a gente destacou. E logo de cara, gente, a gente vai ver o significado da resistência elétrica. A resistência elétrica é a grandeza que consegue dimensionar, tá, o resistor e classificá-lo quanto à sua limitação para a passagem da corrente elétrica. Quanto mais o resistor ele consegue limitar a passagem da corrente elétrica, maior é a grandeza chamada resistência elétrica à passagem de corrente dele. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a resistência elétrica, ela tem essa capacidade basicamente de limitar a intensidade da corrente elétrica. Então, quanto maior for a resistência, significa dizer que mais eu consigo limitar a passagem da corrente elétrica, uma vez que o condutor esteja sujeito a uma tensão elétrica. Eu vou te dar aqui alguns elementos que apresentam resistência elétrica, como é o caso do resistor eletrônico. Já devem ter visto isso aqui em alguma planta eletrônica, ou até mesmo quando você abre, uma TV, um computador. Você tem esse elemento lá, sendo colocado no circuito. Chuveiro elétrico, tá bom? Também, quando abre-se o chuveiro elétrico, a gente tem uma resistência que inclusive é o próprio elemento capaz de provocar aquecimento. Então a gente pode afirmar daqui para frente que todo resistor ele possui resistência elétrica. O que é isso? Ele limita a passagem de corrente elétrica. E quanto mais ele limita a passagem de corrente elétrica, mais ele vai tender a conseguir produzir o chamado efeito Joule, que, se você não lembra o que é o efeito Joule, já corre lá para a aula anterior e dá uma olhadinha o que nós chamamos lá de efeito Joule. Esse tópico é muito importante, pessoal, E isso tudo vai ser produzido, ou melhor, o que é o efeito Joule? É o aquecimento gerado pela corrente elétrica, tá? E tudo isso é produzido porque quando a corrente elétrica ela começa a circular no condutor, há um grande número de colisões. E esse número de colisões é que indica se a resistência do material está sendo considerada alta ou baixa. Ou seja, quanto menor o número de colisões, significa dizer que ele tem uma resistência relativamente baixa. Mas se ele tiver uma resistência elevada, ele vai ter um número de colisões muito elevado, tá? O que vai acarretar o aquecimento do material. Então a resistência elétrica, pessoal, nós vamos representar de forma esquemática quando nós apresentarmos um circuito por meio dessas duas simbologias, ou eu vou representar dessa maneira, ou eu vou representar assim, por esse WMzinho, enfim, como que você queira chamar, tá bom? Esse riscadinho aqui, Também é muito comum a gente conseguir encontrar ele sendo representado por um enrolado. Geralmente é lâmpada que a gente coloca dessa maneira, bem aqui, tá bom? Então são algumas representações esquemáticas para simbolizar a presença da resistência elétrica em um circuito. Nós temos aqui alguns elementos importantes, como o reostato de cursor e o reostato de pontos, que acabam fazendo eles acabam tendo um valor de resistência elétrica variável.
Por exemplo, o rheostato de cursor, ele utiliza o comprimento. Aqui a gente tem uma bobina, praticamente, ó, enrolada nesse tubo. E por meio desse cursorzinho, a gente consegue selecionar o comprimento que o nosso condutor ele terá. O rheostato de ponta, ele acaba agregando os resistores em série para produzir aumento ou, se nesse caso, a gente selecionar ele para diminuição da resistência elétrica. Ou seja, ele vai estar tomando aí uma resistência equivalente desta associação em série, tá? A representação esquemática da presença deste rheostatos em um circuito elétrico, ou ele é dado por meio desta representação primeira, ou ele é dado por essa outra simbologia aqui, ó. São duas maneiras que, uma vez escrito em um circuito, eu consigo dizer que lá existe um rheostato. Uma outra forma de representar, ó, seria assim, como já representei que o resistor ele tem essa simbologia, eu posso muito bem colocar uma setinha aqui, ó, ele dessa maneira ou com um traço assim, ó, para simbolizar que eu estou tratando de um rheostato, tá bom? Bem, uma outra maneira de verificar o valor dos resistores eletrônicos é por meio dos códigos de cores. E é muito fácil a gente conseguir verificar o valor do código de cores. Pode perceber que existem valores aqui, ó, valores aqui atribuídos a cada uma dessas faixas de cor. Obviamente que isso aqui é uma tabela. Quando eu quiser verificar o valor de um determinado resistor, basta que eu consulte a tabela, mas eu tenho que obedecer um padrão para essa medida. Suponhamos que eu quero fazer a medida deste resistor bem aqui, ó, colocado no nosso exemplo. Eu tenho a primeira faixa, a segunda faixa, que é o segundo dígito dele. O terceiro dígito é o número de zeros atribuído a essa faixa. E o último dígito é a tolerância desse resistor, tá bom? Inclusive essa tolerância está sendo excluída aí do mercado porque eles estão vindo cada vez mais precisos. Ou seja, se eu quisesse medir a resistência desse resistor eletrônico, eu poderia escrever, ó, primeiro dígito, a faixa aqui, ó, primeiro dígito é o verde. E o verde tem número 5, então o valor da resistência dele seria 5. O segundo dígito dele é azul, e o azul tem valor 6, então ficaria 56. O terceiro dígito é o número de zeros, quando for vermelho a faixa, eu teria 2 zeros, então aqui seria 2 zeros. E aí eu fecharia o valor. A resistência, como forma de exemplo deste resistor, seria 5.600 ohm, ou então 5.000, lembrando que é a mesma coisa que 5,6 quilo. 5.600 é a mesma coisa que 5,6 quilo. E aí eu colocaria ohm do lado, tá bom? Então teria essas duas maneiras de eu poder representar. E a quarta faixa, que é a tolerância, bem aqui, ó, tá o amarelo. Mas em geral, não é o amarelo, é o ouro, geralmente vem aqui, é o prata, tá? Mas suponhamos que seja o ouro, essa última faixa. Então o ouro ele teria uma, tolerância de 5%. Ou seja, o valor seria de 5.600, com 5% desse valor para mais, ou 5% desse valor para menos, né? Então é como se eu tivesse um valor assim, ó, da ordem de 5.860 no máximo que ele poderia atingir, sendo 5.600 ohm, ele poderia no máximo chegar a 5.580, melhor dizendo, tá? Ou um pouquinho menor. Só tirar 5% desse valor, aí você teria o valor dele para menos, tá bom? Então isso aqui é só um exemplo de como se faz a leitura dos resistores utilizando a tabela de código de cores. E nós chegamos à lei de Ohm. Alguns autores acabam dizendo que existem duas leis de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm.
Eu vou ver como lei de Ohm apenas, tá bom, gente? Então, a lei de Ohm basicamente estabelece o seguinte: dado um resistor, quando se estabelece uma tensão sobre esse resistor, faz-se fluir sobre ele uma corrente elétrica, tá? De tal maneira que a razão entre a tensão estabelecida pela corrente elétrica é uma constante. Então, o que o Ohm vai dizer é: quando eu aumento a tensão elétrica sobre os terminais de um resistor, aumenta a corrente elétrica, porém a razão U sobre I, ela se mantém uma constante. Sabe o que é legal? Que o Ohm prova essa lei dele. Prova que a razão U sobre I é constante, ou seja, que a tensão sobre a corrente elétrica ela é constante. Então, ao estabelecer uma diferença de potencial nos terminais do resistor, faz-se que uma corrente elétrica o percorra, de tal maneira que a sua razão entre a tensão estabelecida pela corrente elétrica é uma constante. Quando você aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica que flui por meio deste condutor, que nesse caso seria um resistor. De tal forma que o Ohm então vai chegar a essa relação, onde ele vai dizer que a razão da tensão elétrica, voltagem ou DDP, conforme você queira chamar, tá? Ela é tanto maior quanto maior é a corrente elétrica, de tal forma que a razão U sobre I é uma constante. Voltagem menor produz corrente menor, voltagem maior produz corrente maior. É isso que ele está falando aqui, ó. Graficamente, eu posso então afirmar que o gráfico entre a tensão elétrica estabelecida e a corrente é uma reta. Se isso aqui acontecer, eu estou falando de um resistor ôhmico, tá bom? É muito simples a gente conseguir olhar dessa maneira, ó. Basta passar o I para o outro lado, ele vai multiplicando, então vai ficar U é igual a R vezes o I, ó. U está no eixo como se fosse o eixo Y e o I está no eixo X. Como o R é constante, tanto aqui a reta que estabelece a reta constante. Tanto é que se eu tirar a tangente, tá, da reta, ele vai me dar o valor da resistência elétrica desse condutor, tá bom? Caso eu encontre uma curva diferente da reta, aí eu estou diante de um condutor não ôhmico. Aí eu tenho dois exemplos para te mostrar, esse gráfico de cima e esse gráfico de baixo. São dois exemplos de condutores não ôhmicos. Vou dar um exemplo na prática. Nós temos o diodo. O diodo ele não tem esse comportamento linear. Então, por isso, ele pode ser considerado um material que não obedece a lei de Ohm. Logo, ele é um resistor não ôhmico. Tá bom? Unidade que nós iremos adotar para a medida da resistência elétrica. No sistema internacional, observa que a DDP é dada em volts e a corrente elétrica é dada em ampere. E volt por ampere daqui para frente é o ômega, que significa Ohm. Então é a letra ômega que vai simbolizar uma medida de resistência elétrica. Inclusive eu já até usei bem aqui, ó. Deixa eu voltar, tá vendo como eu já usei o valor aqui, ó, ômega, para simbolizar, tá, o valor da resistência elétrica, tá bom? Existe então uma aplicação geométrica para o condutor. Observa que se eu tenho materiais idênticos, de tal maneira que quando eu dobro o valor do comprimento, olha o que acontece, ele reflete diretamente no valor da resistência. Ele dobra o valor da resistência elétrica. Então, ao dobrar o comprimento, dobra o valor da resistência. O que é que eu concluo? Que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Mas, ao manter o mesmo comprimento e aumentar a área de seção transversal do condutor, notando aqui, ó, no primeiro caso tem L, tá vendo? Mas a resistência é L, e aqui o que aconteceu com a resistência? Ela caiu. Então, quando eu dobro a seção, a resistência cai pela metade.
Então eu estou notando que a resistência elétrica é inversamente proporcional à área de seção do condutor, tá bom? Em geral, quem vai estar fazendo a relação com esse comprimento é um fio. Você vai estar tomando um fio condutor e por meio do fio condutor você vai comparar a resistência elétrica desse material. Para instalações residenciais, o fio que apresenta espessura maior, observa, área maior, resistência menor. Então o fio geral, ele em geral, pode perceber, ele é o mais grosso de todos os fios colocados na instalação residencial. Por quê, pessoal? Porque ele não pode aquecer tanto a ponto, né, de provocar algum tipo de curto. E para produzir então um efeito de redução da resistência, a gente deve utilizar um fio grosso, tá vendo? Ou seja, um fio de diâmetro maior para que a resistência diminua. A resistência diminuindo, lembra da figura que nós colocamos no início aqui, ó. A resistência menor significa espaço maior para poder a corrente fluir. Resistência alta, olha como a corrente vai estar passando com dificuldade. Só lembrar dessa figura aí para poder não esquecer. Logo, eu posso generalizar que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Porém, existe um elemento importante. Ao pegar materiais de mesmo comprimento, mas constituído, né, de elementos diferentes, por exemplo, se eu pegar 1 metro de fio de cobre e 1 metro de fio de alumínio, eles têm 1 metro, 1 metro. Se eles tiverem a mesma área, eles vão ter a mesma seção reta. Então, se eles tiverem, olha só, mesmo comprimento, a mesma área, eles não terão a mesma resistência, porque existe uma propriedade microscópica da matéria chamada de resistividade e é simbolizado por essa letra Rho. Então, a lei de Ohm, ela pode ser escrita de duas maneiras, ó. Rho é uma constante, L é uma constante, área é uma constante, tá vendo? Por isso que o Ohm falou que a razão 1 sobre I é uma constante, desde que este condutor seja o condutor que obedeça à lei de Ohm. Então, se isso aqui é uma constante e essa constante é o R, então U sobre I também é uma constante. Então, há uma complementação. Todo condutor tem um comprimento, tem uma seção, enfim, né? E é feito de um determinado material, tá bom? Aqui eu quero destacar um pouco, falar um pouquinho sobre a resistividade do material. A resistividade no sistema internacional, ela é medida em unidades, como sendo o Ohm vezes metro a menos 1, ou 1 sobre Ohm metro, ou Ohm sobre metro, tá bom? Então é uma maneira de poder representar aqui a resistividade elétrica. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a propriedade está diretamente vinculada com essa figura. Aqui nós temos a trilha, por onde a corrente vai circular, e entre uma trilha e outra nós temos aqui uma região pintada de preto, que faz parte da placa, né? Isso aí, a placa, ela é constituída de trilhas e a parte não condutora. Então não há como haver uma fuga de corrente elétrica de uma trilha para outra, porque entre uma trilha e outra há um material isolante. E o material isolante, ele tem uma resistividade elétrica altíssima comparado com o condutor. Olha aqui, prata, alumínio, 10 elevado a menos 8. Olha os materiais isolantes, papel, vidro, 10 elevado a 8, 10 elevado a 10, 10 elevado a 12, gente. Então a distância com relação à resistividade é altíssima, de tal maneira que quanto menor for a resistividade do material, mais facilmente haverá passagem da resistência, ou melhor, da corrente elétrica. Quanto maior for a resistividade do material,
esse material tende a ser um isolante e é uma grande dificuldade, tá? Para a passagem da corrente elétrica, que nesse caso nós estamos falando de materiais isolantes. Então, por isso que nesta figura eu venho trazer para vocês que é quase que impossível uma corrente elétrica que está andando nessa trilha passar para a trilha do lado. Então a gente vai ter que percorrer caminhos longos aqui ao longo da trilha, sem pular de uma trilha para outra, porque de uma trilha para outra nós temos um material isolante, o que dificulta a passagem de eletricidade, tá? De um lado para o outro, ou seja, dificulta a passagem de corrente elétrica devido à resistividade dele ser altíssimo comparado com o material condutor. Também quero dizer para vocês que o inverso da resistividade, nós temos uma grandeza chamada de condutividade elétrica, que é o inverso da resistividade. Ó. Quanto menor for a resistividade, maior vai ser a condutividade, que é a facilidade de poder passar corrente elétrica por meio daquele material, certo? Bem, a resistividade, ela varia com a temperatura, assim como a resistência elétrica varia com a temperatura. Gente, as equações são muito idênticas. Olha, a resistividade como função da temperatura, para você entender, é resistividade a uma dada temperatura final é igual a resistividade a uma temperatura inicial. Se o fio estiver a 20 graus, isso aí ele tem uma resistividade dele a essa temperatura inicial, tá? Então, o ρ de T, que é a resistividade de função da temperatura, é igual a ρ0, que multiplica 1 mais alfa T menos o T0. O que é isso aí, Marcelo? O ρ0 é a resistividade a uma temperatura inicial, tá? Onde esse cara aqui é uma temperatura inicial. Esse alfa, ele é chamado de coeficiente de temperatura. Ele aparece tanto na equação da resistividade com a temperatura, quanto da resistência com a temperatura. A mesma coisa vale daqui, ó. A resistência como função da temperatura é igual à resistência inicial, que multiplica 1 mais alfa T menos T0. A equação é muito idêntica, só muda que aqui é resistividade, lá embaixo é resistência. Graficamente eu quero te mostrar 3 comportamentos diferentes da resistência com a temperatura, e vale o mesmo para resistividade, tá bom? Então o ρ da resistência ou R da resistência, tanto da resistitividade quanto da resistência, tá bom? Por exemplo, o material metálico, ele vai obedecer uma relação crescente com a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta também a resistitividade e aumenta também a resistência elétrica do condutor. Marcelo, ao aquecer o condutor, ele vai se tornar mais resistivo? Confere, gente, é isso mesmo. Se você tem um material metálico condutor, quanto mais ele aquece, mais ele consegue resistir à passagem de corrente elétrica, porque ele aumenta a propriedade chamada de resistividade elétrica. Já os materiais semicondutores, eles têm uma característica peculiar. Sabe o que é? É que quando você aumenta a temperatura, olha o que acaba acontecendo com a propriedade chamada de resistividade dele. Ela cai. Você aumenta a temperatura, cai a resistividade do material. Você diminui a temperatura, aumenta a resistividade. Ele se comporta de forma meio que oposta ao comportamento dos materiais metálicos. E os supercondutores, eles vão apresentar uma característica fantástica, gente. Sabe o que é? Quando você reduz a temperatura a ponto de atingir a temperatura crítica desse material, abaixo do valor de temperatura crítica, a resistividade do material é zero. Ou seja, não há dissipação de energia nesse condutor.
porque ele conduz a corrente elétrica de forma mais maravilhosa possível. Por isso que eles são chamados de supercondutores. Gente, mas ainda é uma realidade muito longe de nós, porque os supercondutores ainda trabalham com uma faixa de temperatura muito baixa, abaixo dos 100 graus negativos Celsius. Então ainda estamos longe de chegar a um material que tenha uma supercondutância em temperatura ambiente, certo? Bem, dando continuidade, nós vamos aqui aos exercícios. O primeiro exercício de hoje é uma questão que eu tirei da prova da UFPA, que diz assim, ó: para conhecer o valor da resistência elétrica de um ferro elétrico em sua casa, Joãozinho usou um amperímetro, tá aqui, e um voltímetro, e uma fonte, né, de tensão conforme o esquema abaixo. Está aqui uma fonte de tensão, então ligou, o ferro funcionou. Ele aplicou tensões e obteve corrente conforme o gráfico abaixo. Então observa, aumentando a tensão, aumenta a corrente elétrica. Ele pergunta assim, na alternativa que contém o valor da resistência em ohm, encontrar para o Joãozinho. Gente, vimos há pouco que o U sobre o I, que é a lei de Ohm, é a própria resistência elétrica. Então, onde quer que você pegue o valor do U sobre o valor do I, tem que dar o valor do R, e ele é constante. Tanto prova que a curva característica aqui é U sobre I, é uma constante. Aqui, ó, o U em função de I é uma constante. Ou, se tiver o I em função do U, vai também dar um gráfico assim, linear. Então, vamos pegar o que te aprendeu aqui, ó. Se eu pegar o valor da tensão, que é 1, e dividir pelo valor da corrente gerado, que é 0,1, observa, quando eu imprimir 1 volt de tensão, neste ferro elétrico foi produzido 0,1 ampere. Quanto deu o valor aqui da resistência? 10 ohm. Vamos pegar outro valor? Quando eu apliquei uma tensão de 10 volts, eu consegui gerar uma corrente elétrica de 1 ampere. E 10 por 1, 10 ohm. Vou pegar outro valor? Quando eu peguei a tensão de 20 volts, eu já gerei uma corrente de quanto? 2 ampere. 20 por 2 dá quanto? 10 ohm. Então a gente realmente percebe que o valor da resistência elétrica seria a letra E, 10 ohm. Vamos pegar agora uma questão que caiu na prova do Enem 2010. Diz assim, ó: a resistência elétrica de um fio é determinada pelas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento do fio, a área de seção transversal, que é reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistitividade em temperatura ambiente, que foi inclusive o que a gente viu, né? Uma das maneiras de representar a lei de Ohm, ρL sobre A, tá bom? Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica, ou seja, eu quero menor resistência elétrica, e o que ele está me dando aqui no gráfico? Vamos olhar na tabela, ele está me dando condutividade. Eu vi que a condutividade, dado pelo sigma, não foi isso? Vimos há pouco. A condutividade, dado pelo sigma, é o inverso da resistitividade. O que isso quer dizer? Que o material que vai ter menor resistência elétrica é aquele material que vai ter que ter menor resistividade. E o material que tem menor resistividade, ele vai ter que ter o quê? Maior condutividade elétrica. Então, o material que tiver maior condutividade elétrica é o material que vai ter menor
resistência elétrica. Aí tu vai para a tabela, papai. O alumínio tem quanto? 34,2. Cobre, 61. Ferro, 10. Prata, 62. Tungstênio, 18. Então, quem tem maior condutividade elétrica tem menor resistência. E comparando, quem tem maior condutividade elétrica é a prata. Logo, a alternativa correta seria a letra E. Muito simples essa questão, muito direta, é a questão que tu não podes errar numa prova como esta. Bem, exercício de número 3, tirada da Federal da Bahia. O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico não varia, a gente vai se manter constante se mudarmos somente o material de que ele é feito. Gente, se você mudar o material, é cobre, você mudou para alumínio, você não mantém, você variou o valor da resistência. Ele disse que ele não quer que varie. Então, variando o material do que ele é feito, mudando o material do que ele é feito, você muda a resistência. Se você mudar o comprimento, você muda a resistência. Porque ele depende, olha, a resistência elétrica é a resistividade de comprimento pela área. Mudou o material, mudou a resistividade. Então, muda a resistência. Mudou o comprimento, mudou a resistividade. Mudou a resistência elétrica. Mudou a área, letra D, mudou a resistividade também, cara. A única alternativa que não vai permitir a alteração da resistência elétrica é se você alterar a diferença de potencial do qual o material é feito. Se você alterar a diferença de potencial, você não altera a propriedade desse material, tá? Que nesse caso você não estaria alterando a resistência elétrica dele. Vamos pegar outra questão aqui, ó. Questão caiu recentemente na prova do Enem. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Tá vendo aqui, ó? A tensão dá meio que uma curva, né? Após a análise do gráfico, conclui que a tensão em função da corrente é dada pela equação 10i mais i quadrado, ou seja, o gráfico aqui é uma parábola. O gráfico da resistência elétrica R, ele quer que eu monte o gráfico dessa resistência elétrica. Gente, como nesse caso nós temos uma parábola, ele não se trata de um condutor ôhmico, tá bom? Mas ao aplicar a lei de Ohm para poder avaliar o comportamento da resistência em função da corrente elétrica, o que a gente pode atribuir? Ó? Nós vimos que a resistência é U sobre I. Então, U é 10I mais o I quadrado dividido pelo I. Ó, se eu for simplificar por I aqui em cima e embaixo, a resistência elétrica vai ser igual a 10 mais I. Ou seja, o R ele é uma função do I, de forma que ele varia como sendo 10 mais I. Então esse gráfico aqui, ele é uma reta. Se eu for colocar aqui, ó, no eixo YR e o I no eixo X conhecido, quando o valor da corrente for 0, o valor da resistência vai ser 10. Então ele inicia do 10, tá vendo aqui, ó? Inicia do 10. Ah, Marcelo, mas todos estão iniciando 10? Não, a letra C está fora. Inicia da onde? Do 0, tá? O gráfico que dá reta aqui, ó, a letra E está fora, mesmo iniciando 10, mas não dá uma reta. Isso aqui tem que dar uma reta, tá? E qual o gráfico dá uma reta? Observe que conforme aumenta o valor do I, aumenta o valor da resistência. Então ele aumenta de forma linear e crescente. Por isso que a alternativa correta para essa situação seria a letra D de dado. Então tá aí a questão de número 4 aqui da nossa aula de hoje. Bem, aí eu peguei uma questão que caiu aqui nos vestibulares locais, que é a prova do SISU. Achei muito interessante essa questão. Ela diz o seguinte, ó: termômetros eletrônicos funcionam através de medida da corrente elétrica que atravessa um fio
cuja resistência varia com a temperatura. Uma bateria fornece uma voltagem constante, muito importante. Uma bateria fornece uma voltagem constante para um fio. E o aparelho mede a corrente elétrica que atravessa e converte em escala de temperatura. Ou seja, eu quero montar um gráfico da corrente elétrica em função da temperatura. Suponha que um desses termômetros tenha resistência de 100 ohm quando a temperatura é 0 grau e que a resistência aumente 0,4 ohm a cada grau centígrado. Qual dos gráficos abaixo melhor representa os valores da corrente elétrica aí em relação à temperatura? Como a gente viu há pouco, a outra maneira de escrever a lei de Ohm, U é igual a R vezes o I, onde esse R ele é uma função de temperatura, ele é um R de T. Como ele é uma função de temperatura, nós vimos há pouco que ele pode ser escrito como sendo R0, que multiplica 1 mais alfa, T menos o T0, isso multiplicado aqui com a corrente elétrica, tá bom? Então, observe que a gente vai notar, é muito simples a gente conseguir perceber essa relação, tá? Eu vou fazer o seguinte, como todo mundo está multiplicando, eu vou passar esse parênteses dividindo. Logo vai ficar U dividido por R0, 1 mais alfa, T menos o T0, tá vendo? Ou seja, nós notamos que conforme essa temperatura ela aumenta, conforme a temperatura aumenta, há uma queda no valor da corrente elétrica. Tá? Há uma queda no valor da corrente elétrica. Mas ele se relaciona com a temperatura de forma inversa, tá vendo? Como é que se relaciona com a temperatura de forma inversa? Não pode ser a letra A, porque isso aqui não é o gráfico de uma reta. Então, o gráfico que corresponde a esse decaimento aqui, ele seria como se fosse um decaimento hiperbólico. Então, a alternativa correta para essa situação seria a letra C. Ele parte de um valor pré-fixado de corrente elétrica, tá? Ou quando esse valor tender a ser temperatura zero, tem que ter uma corrente muito alta para ele, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai diminuindo o valor da corrente conforme aumenta a temperatura. Só tu lembrar, pessoal, quando você aumenta a temperatura, falamos há pouco, aumenta a resistência. E se aumenta a resistência, eu estou limitando a passagem de corrente elétrica, tá? Então eu limito a passagem de corrente elétrica. Logo, a alternativa que poderia condizer com isso é a letra A e C. Mas como ele varia de uma forma inversa com a temperatura, o gráfico que condiz com essa realidade seria a letra C, tá? Então, mais uma questão resolvida. E aí eu destaquei a parte para a gente poder comentar um pouquinho aqui a respeito da potência dissipada em um resistor. Aí eu peguei um resistor como um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele tem uma resistência, então ele pode ser considerado um resistor. Quando eu vou aplicar a lei de Ohm, tá? E também a potência, lembrando que a potência elétrica ela é a corrente vezes a DDP. Ao aplicar a lei de Ohm e combinar esse valor da potência aqui, a gente pode chegar de duas representações para a potência dissipada. Uma é a tensão ao quadrado sobre a resistência, outra é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, há duas maneiras de eu poder correlacionar a potência dissipada a esse resistor. Eu trabalho com a primeira situação, caso a tensão seja constante. Eu trabalho com a segunda situação, caso a corrente seja constante, tá? Ou, dependendo da situação, a gente pode também combinar uma outra maneira de analisar essa expressão. Baseado nela, a gente vai para a questão que caiu na prova da UEPA local. O reostato é um dispositivo que pode ser usado para controlar o brilho da lâmpada incandescente, conforme indicado na figura abaixo.
Assinale a alternativa associada ao gráfico que melhor representa a dependência da potência da lâmpada com o comprimento útil X do reostato. Então, esse comprimento do reostato, ele varia o seu comprimento, consequentemente variando a resistência elétrica dele. Quando a resistência elétrica varia com o comprimento, nós temos uma outra maneira de representar a lei de Ohm, que é o Rho é igual a L sobre A. Rho L sobre A. Confere? Só que o L está sendo substituído por X. Então, a maneira que eu devo reescrever isso aqui é Rho X sobre A. Está aqui a resistência elétrica, tá, do condutor, que faz aqui, né, ênfase ao reostato. Ó, como a gente vai admitir que esse reostato vai estar ligado numa tensão que fornece, né, para ele poder ser ligado de forma constante, aqui, ó. Então eu vou poder dizer o seguinte, que a primeira relação, a potência é igual a U quadrado sobre R. Ó, então a gente percebe o seguinte, notamos que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, de tal maneira que eu ainda poderia escrever assim, a potência é igual a U quadrado sobre Rho X sobre A. Notamos que quanto maior o valor de X, menor o valor da potência. Tá vendo aqui, ó? Quanto maior o valor de X, quando eu aumento o comprimento desse reostato, diminui a potência. Consequentemente, diminui o brilho, tá bom? Dessa lâmpada. Então, o gráfico, de novo, que corresponde a esse comportamento, é um gráfico que potência varia de forma inversamente proporcional ao comprimento. E a alternativa que condiz com essa situação seria a letra E. A potência como função de X decai de forma, né, hiperbólica, tá bom? Então é uma hipérbole de comportamento. Quando duas grandezas forem inversamente proporcionais, o comportamento é uma hipérbole. Já havíamos visto esse tipo de comportamento lá em lei de Coulomb, lá em energia potencial, potencial elétrico, campo elétrico. Então, onde essas grandezas elas variam com a distância de forma inversa, tá bom? Bem, e a última questão para a gente poder encerrar a aula de hoje é a questão número 7 aqui, ó, que é uma questão que caiu na prova do Enem. E era uma questão que ela tem um raciocínio bem interessante, gente, ó. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Chamamos esse fenômeno de efeito Joule, o que possibilita a elevação de temperatura da água. O chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar com 220 volts, de modo a manter sua potência. Então ele está dizendo que eu não devo alterar a potência. Vamos anotar isso aqui, ele está dizendo que a potência ela é constante. Em 110 volt, 220 volts. Percebe que aumentou, dobrou a tensão, né? Bem, uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro do fio do chuveiro por outra. Ou seja, eu vou trocar a resistência do chuveiro que tem o valor R1 para um outro valor R2. Eu vou trocar a resistência do chuveiro R1 para um outro valor R2. De mesmo material, que eu estou falando é que ele vai ter a resistividade elétrica do 1 e do 2 é o mesmo. Eu não vou alterar a resistividade do material, tá bom? Tanto do primeiro quanto do segundo, eu não vou alterar o meu material. E com o OA, como é que eu vou fazer isso? Tá? Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro elétrico por outra de mesmo material com o dobro do comprimento do fio. Ou seja, eu vou trocar para uma resistência R2 que tem um comprimento de fio 2 vezes
o valor da resistência, do comprimento do fio da resistência 1, metade do comprimento do fio que tem a resistência 1, metade da área de seção reta do fio que tem a resistência 1, 4 vezes mais a área de seção reta do fio da resistência 1, ou a quarta parte da área de seção reta do fio da resistência 1. Primeiro, qual é a grande sacada? Se a potência ela é constante, o que eu vou poder afirmar? Que a potência 1 é igual à potência 2. Como nós vimos, que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência, eu vou adaptar aqui, para eu poder comparar a resistência 1 com a resistência 2. Vamos lá então. Vai ficar a tensão 1 ao quadrado sobre a resistência 1, que é igual a tensão 2 ao quadrado sobre a resistência 2. Observa que a tensão 1 é metade da tensão 2. Tá vendo aqui, ó? A tensão 1 é metade da tensão 2. Ou a tensão 2 é 2 vezes a tensão 1. Então, eu posso muito bem colocar essa informação para me ajudar a comparar essas duas resistências. A tensão 1 ao quadrado sobre a resistência 1 é igual. Quem é a tensão 2? Em vez de trabalhar com número, eu vou trabalhar de forma literal. É 2 vezes a tensão 1 ao quadrado sobre R1. Vamos dar uma cortada aqui? O 1 ao quadrado sobre R1 é igual. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é ele mesmo ao quadrado sobre R2. Então a tensão 1 ao quadrado vai embora com a tensão 1 ao quadrado. A gente vai notar então, só multiplicar cruzado, que a resistência 2 é 4 vezes a resistência 1. Observe, a resistência 2 é 4 vezes a resistência 1. Para que ele mantenha a mesma potência, a resistência do fio 2 tem que ter 4 vezes a resistência do 1. Lembrando, resistência elétrica, resistividade, comprimento do fio pela área, tá bom? Para que o fio 2 tenha uma resistência 4 vezes o valor da resistência 1, ele tem que aumentar o valor da resistência 4 vezes, ou eu posso aumentar 4 vezes o comprimento do fio. Existe alternativa? Não. Dobro do comprimento? Não. Metade do comprimento? Não. Tá? O único que tem 4 aqui é a letra C e D. Mas um é o quádruplo da área. Não. Se você aumentar a área, diminui a resistência. Tá vendo? Se eu aumentar a área do fio 2 em relação ao fio 1, observe, se eu aumentar a área do fio 2 em relação ao fio 1, eu diminuo a resistência. E eu quero que a resistência aumente. Para aumentar essa resistência, deixa eu colocar outra cor aqui, para aumentar essa resistência, o que é que eu devo fazer? Eu devo diminuir a área. Diminuindo a área, aumentaria a resistência do fio 2 em relação ao fio 1. Então, o único que tem diminuir a resistência é metade da área, letra C, metade da área, tá vendo aqui, e teria outra quarta parte da área da seção reta do fio, isso comparado com 1. Ou poderia ser a letra C, ou poderia ser a letra D, tá? Lembrando, cara, se tu estiver falando de quarta, olha só, apareceu um 4 aqui na frente, tá vendo? Então, a gente vai notar que para que a resistência aumente 4 vezes, eu devo pegar essa área e diminuir ela 4 vezes. Por isso que a alternativa correta não poderia ser metade, sim 4. Então, eu deveria diminuir a seção reta do fio a quarta parte comparado com o fio 1. E aí a resistência aumentaria 4 vezes o seu valor. Então, a alternativa correta é a letra E. E aqui, pessoal, nós encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou para essa aula. E até a nossa próxima aula. Não esquece, pessoal, de curtir a nossa fanpage. E até a próxima. Até mais.